Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Mita e Carla. E vamos envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade de encontro, de trocas, de reabastecimentos de energias, de compromisso com a tua doutrina. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos as tuas lições, os teus ensinamentos, o que tu queres de cada um de nós, que a cada um de nós é solicitado um treino, uma postura, um caminhar. Ajuda-nos a não nos desligarmos de ti, porque tu estás conosco hoje e sempre, nos acompanha, nos dirige e espera por nós. Ajuda-nos a porfiarmos contigo hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos ainda nos diálogos, de Kardec, que ele fez para tornar a obra menos maçante, mais compreensível. Então, nós já vimos o crítico, o cético, e nós vimos no nosso último estudo o padre pedindo para fazer umas perguntas. E o Kardec disse que aceitava que ele fizesse as suas perguntas. Então, estamos ainda... Mas avisou que não ia discutir. Não ia discutir, não ia discutir dogmas, não ia tentar convencê-lo, nem nada disso. E o padre está com as suas questões e vai começar por ele de novo o questionamento. Diz o padre: se a Igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, presumindo os fiéis, ou seja, prevenindo os fiéis contra o que ela considera erro? Kardec responde: de modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós outros. Então a Igreja considera errado, pode explicar para os fiéis, pode combater o que ela acha errado? Pode, mas nós como espíritos também temos o direito de dizer que a nossa fé é essa, é o certo. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia transbordando por toda a parte, e os princípios da doutrina sempre indigna e perversamente desfigurados. Não sabiam do que falavam e criticavam, não corretamente, mas com xingamento, com palavras de baixo calão e atacando o caráter dos espíritas, atacando a pessoa e não mais as ideias. Não era mais discussão de ideias, E não era só contestando e condenando, mas caluniando. Ou seja, quando eu calunio, eu estou inventando o que não está sendo dito. Do alto do púlpito, não temos sido, os espíritas, qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública. Não temos sido anematizados e rejeitados pela Igreja sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelos ensinos do Espiritismo? Não lamentam muitos hoje não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, não tem sido assinalados a animadversão de seus concidadãos a ponto de fazer que sejam nas ruas perseguidos e injuriados? Animadversão é aversão, ódio. Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedindo que os criados entrem a seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo? Não se tem tirado lugares a empregados,
retirado o pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas? Não se tem despedido de alguns hospitais, até cegos, pelo fato de não quererem abjurar sua crença? Tudo que estava acontecendo, né? Isso que eu estou pensando, que hoje em dia a gente nem tem mais isso, é só estudar. Dizei-me, senhor abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderam, porventura, a injúria com a injúria, ao mal com o mal? Não, a tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. E aí a gente compreende por que muitos dos assinantes da Revista Espírita, quando eles mandam carta, ou quando o próprio Kardec fala, ele só diz o primeiro nome e o sobrenome é só a inicial. E ele só coloca o nome completo da pessoa quando a pessoa autoriza, por causa de todas essas perseguições. Ser amaldiçoado, ser excomungado, ser despedido, não ser aceito nem em hospitais. E tudo isso, até alguns padres dizendo para se atear fogo aos espíritos, como na época da Inquisição. Camille Flammarion foi retirado da ciência. Kardec foi pedido para se sair da academia. Da academia. Então, porque ele admitiu a existência do espírito, admitiu a comunicabilidade dos espíritos. Então, tanto é que a gente não estuda Camille Flammarion nas escolas, mas era para estudar, como cientista e físico que foi. Entendeu? Pergunta o padre: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por algum de seus membros pouco esclarecidos. Kardec responde: convenho, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona, onde foram queimadas as obras espíritas, né? A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se ela tolera esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Então aqui a gente sabe que isso não é um diálogo verdadeiro, é uma forma de linguagem, e a gente vê aqui o Kardec com luva de pelica explicando tudo que a Igreja fez, querendo ser santa e justa, né? Não teve um diálogo justo, isento de perseguição e injúrias, né? Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritos que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a para um terreno novo. O Espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Aí entra na questão um livre pensador. Há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declarastes que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença, como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade que concedeis a todas as outras? Cada um é, certamente, livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Cismático é o indivíduo que segue uma cisma, uma separação. Quem se separou da Igreja Católica. Ou de qualquer religião. Ou de qualquer religião.
Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. Sobre isso, as consequências do materialismo, sugiro que vocês vejam no nosso canal Obras Póstumas, primeira parte, as 5 alternativas da humanidade, entre a primeira, o materialismo, que a tia já ticou pra caramba. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos? Então esse é o mal do materialismo, o total egoísmo, né? Se não acaba aqui, mano, vamos aproveitar e primeiro eu, depois eu e depois eu de novo, quem quiser que lute, né? Então esse é o mal do materialismo, a exacerbação total do egoísmo, que leva o vazio da alma, né? Porque não é isso, para isso que nós fomos criados, a centelha divina, o amor, né? A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. Porque se tudo acaba, o que me impede de fazer tudo o que eu quero fazer, tudo que me dá na telha, né? Então, não faz sentido. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto. Mas, como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com êxito, porque fornece provas e porque, decididamente, o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. Ou seja, a ideia inata da vida que prossegue, da vida eterna, está dentro de cada um, né? Essa esperança de viver depois daqui está em todos. Então, é isso que o Espiritismo coloca, que é inquebrantável, pode calar, mas está em todo mundo. E ele diz que se você tem isso realmente como um fato adquirido, é um dever propagá-la e combater a crença contrária. Porque o próprio Kardec, ele não acreditava nas mesas girantes. Ele não acreditava que isso existisse, mas depois que ele teve a comprovação, através da observação, através do estudo, através das compilações dos cadernos que ele recebeu, e ele se convenceu disso, ele foi sacrifício, ele perdeu emprego, ele perdeu saúde física, tudo para deixar isso bem bacana, só para a gente agora ler, hein, gente? Estudar. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes que lhe são mais caros, perdidos, sem remissão, sorri a um bem limitado número, acreditai-me. É o motivo do tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo. Que é, para quem se debruça ou estuda e procura compreender sem prevenções, né?
sem já ideias preconcebidas, é muito consolador você saber, né, que os seus entes amados continuam, que estão vivos, que se existe amor entre vocês, vocês vão se reencontrar, que a vida não acaba aqui, que o seu sofrimento de hoje não é punição, não é castigo, é razão da sua própria conduta e você, através da sua própria conduta, pode se melhorar e sair do estado onde está e ter uma vida muito melhor, né? Então isso é consolador e cada um pensa assim, bem, se só depende de mim, vou já correr atrás do meu prejuízo. É isso, a gente vai se descobrir um dia, somos todos irmãos e vamos. E eu adoro quando a tia diz, qual é o amor de Jesus? A humanidade. Já pensou, gente? Amo todo mundo, gente. A humanidade inteira. Pergunta o padre, a religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Se a religião ensina bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? Ela prega, é verdade. Ela nos manda crer, mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos Espíritos. Porque a igreja tem muitos dogmas, aí olha, tem que crer porque é assim, acredita assim, não se discute, e aí isso vai dando aquele vazio nas pessoas, por que não? Isso não está me parecendo coerente, aí começavam a abandonar. E o Espiritismo vem com as respostas coerentes, lógicas, né? Ora, é provável que os Espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Padre pergunta, não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica, como a todas as religiões do mundo. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Ou seja, tem uma ligação, uma linha que é a caridade, o amor ao próximo, e isso aí o Espiritismo nunca negou, a existência de Deus. O Jesus é a base, né, do próprio Espiritismo. Alma, não nega Deus, não nega a alma. Longe disso, os Espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Não são estes os fundamentos da religião? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? E é o ensino, como diz, a grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência. Que a gente aprende que nós estamos aqui de passagem, a vida não é aqui. E saindo desta vida, ou não, saindo desta roupagem que horas nós estamos usando, cada um de nós, a vida continua, que a vida é uma só. Bacana isso, a vida é uma só, como a gente aprendeu estudando agora o Lázaro Redivivo, né? Vamos ter aulas, vamos ter tertúlias literárias, vamos ter
aulas de sabedoria, né? Então isso é a vida que continua, que a gente, são coisas salutares que a gente vai aprendendo aqui na vida como encarnado e continua. Isso é muito mais animador e muito mais consolador do que eu dizer, olha, morreu, vai para o céu tocar harpa, vai para o purgatório ficar esperando que alguém interceda por ti, ou vai para o inferno, que é fogo e ranger de dente. Não é? Ninguém quer isso. E pergunta ao padre. Olha o padre agora. Estou até ficando já simpática, ele está apanhando tanto. Concordo que nas questões gerais o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? Dogmas são questões que não se discute. E acabou-se. Lembra que é um padre fazendo a pergunta, então logo ele fala o conceito de dogma dentro da igreja, que além de ser algo que não se discute, né, Aramita? Você poderia ser punido, excomungado, é verdade? Mas a etimologia da palavra dogma, a etimologia é algo que não se discute. Por isso que Kardec usou o termo, o dogma da reencarnação, porque para o espírito é algo que é indiscutível. Mas dentro do espiritismo a gente não vai encontrar alguém que vai ser excomungado. Então, quando ele fala dogma da reencarnação, ele está dizendo assim, olha, não existe espírita que não aceita a reencarnação. Então, logo não é espírita, entende? Por isso ele usou o termo, o dogma da reencarnação. Então, esses não contradiz os ensinos da igreja? O espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas. Por isso que eu digo assim, não é um dogma, é uma base fundamental, mas pode se discutir, pode se explicar, questionar. Esta ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Está na natureza e aí está. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o espiritismo o fez para outros de ordem diferente. O espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral e mesmo, até certo ponto, no físico. Então, Kardec primeiro faz uma comparação com a eletricidade. Antes de se estudar a eletricidade, não sabia o que era, né? Antes diziam que era a ira dos deuses, era os deuses que estavam irritados, que era vingança, ou era um barulho. Tinha muitas explicações. E a ciência foi ver o que era, nada mais era que uma descarga elétrica que se acumulava na atmosfera. Então explicou, mas a eletricidade sempre existiu, só não tinha explicação. E quando se explicou a eletricidade, muita coisa foi, vamos dizer assim, esclarecida. Com o espiritismo a mesma coisa. Quando a gente
desencarnava, antigamente, a gente achava que a gente ia para o céu, inferno, purgatório, que era isso que mesmo que ensinava pra gente. Ou os que acreditavam no nada eram nada. Ou os que iam esperar a ressurreição iam esperar a ressurreição. E veio o Espiritismo e disse, olha gente, sabe essas mesas girantes? Não é a mesa não. Sabe que tem uma causa inteligente? Essa causa inteligente não é fantasma, não é duende, não é nada inexplicável. São apenas os homens sem a roupagem física. É igual a gente, só que a gente não consegue ver. E foi explicando coisas que a gente não via. Sabe essas pessoas que veem espíritos, que dizem que viu uma coisa? Não, nada mais são do que médiuns. Olha, isso não é um dom que vem, é uma predisposição física. E foi explicando tudo isso de uma forma que ficou acessível e compreensível. É isso que ele está dizendo aqui. Até porque, né, quando o Espiritismo ele veio explicar, como ele coloca aqui, são leis da natureza. São fenômenos da natureza. Então, o ato de explicar não é que o Espiritismo, a lei já existia. Já estava aí, né? Então, mesmo aquelas pessoas, o materialista, tudo que você comentou, né, essas pessoas, o céu e o inferno, eram crenças, mas não realidade, né? Então, uma vez desencarnada, elas se deparavam com a realidade. Então, por isso que a gente chama de revelação. Então, o Espiritismo ele não criou nada, mas ele revelou tudo, né? Tudo que Jesus não pôde revelar, nós não tínhamos maturidade naquela época para compreender, entendeu? Por isso é que ele disse que todo aquele que o amasse, né, deveria guardar os mandamentos, que ele iria enviar um novo Consolador, que iria fazer lembrar tudo que ele tinha dito e iria falar outras mais, que ele estaria em nós e com ele, e Jesus estaria também com ele, que é essa terceira revelação. Então, em verdade, o Espiritismo ele só revela. Reencarnação é uma lei natural. Não inventa nada. Não inventa, é uma lei que existe, sempre existiu. O fato de você dizer eu não acredito, eu não aceito, isso não vai mudar a lei. É igual a lei da gravidade. Ah, eu não acredito. Não vai mudar nada, a lei existe, ela está aí atuando, entendeu? O Espiritismo está, pois, em a natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência, como a eletricidade o é sob outro ponto de vista e como ainda a gravitação é uma outra potência. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos. Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram, desse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Mais bem observado depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disto é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças que, por esse fato, não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto quando a Igreja os não repele, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Os brahmanistas é o segundo dos terceiros períodos da religião indiana. Então, São Lé, como ele diz, não tinha uma religião. Então, o espiritismo está na natureza e era acessível e era posto para qualquer religião. Tanto que a tia sempre fala, o maior número de médios está dentro dos evangélicos. Então, é uma questão de conhecimento de uma força da natureza. Ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos exprobá-lo por isso?
Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Porque nessa época ainda não era considerado religião, né? E ele nem veio para fundar uma igreja, como ele fala, né? Então, o que ficou do nosso estudo, né? Que o Espiritismo não ataca nenhuma religião. Eu acho isso bem interessante do Kardec, que ele diz, se a pessoa tem uma religião e essa religião lhe faz bem, o Espiritismo não veio para essas pessoas, né? O Espiritismo veio para as que questionam, para as que têm dúvidas. Então ele não questiona, ele não ataca, como o padre quis, e ele não discute questões dogmáticas. E ele aqui explicando para o padre que assim, o Espiritismo, a razão de ser do Espiritismo é que assim, está na natureza. O que ele apenas fez, e bem como a tia falou, apenas revelou o que estava aí, e esclareceu e colocou sistematizado o que não tinha, deu nome ao que não tinha. O que é quando uma pessoa nasce e renasce? Não tem nenhum nome para isso. Reencarnação. Como é que então ele foi colocando quem é o intermediário entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Vamos colocar um nome novo, médium. Então ele apenas foi sistematizar o que já estava. Ele não inventou e nem criou nada. É isso que basicamente ele está elucidando para o padre. A gente para pensar, né, Mita? Em que século foi criado o microscópio? Século XVIII. 18 para 19. 1700? Por aí. 1700? Antes disso não existia bactéria, vírus? Sim. Não existia. Então era um mundo que existia, mas que ninguém conhecia. Mas o fato das pessoas não conhecerem, isso não quer dizer que elas não existiam. Não é verdade? Então, da mesma forma, existe um mundo espiritual que pulula em torno de nós. O fato de nós falarmos eu não acredito ou eu não sei, isso não faça com isso, em nenhuma hipótese vai fazer com que eles não existam. Existe sim. O mundo espiritual está paralelo. E como bem estudamos, a função da doutrina espírita foi justamente nos mostrar essa realidade. Por isso que o que é o espiritismo é um nível que é para principiante, para quem está ali iniciando e adentrando no movimento espírita. Porque ele inclusive explica o que é o espírito, não é verdade? Que como ele disse aqui, é a alma dos homens que morreram na terra e que retornou à pátria espiritual. São esses que estão movimentando as mesas. Parece algo assim hoje tão simples, mas isso era de fundamental importância, porque aquele grupo achava que quem respondia era a mesa. E como Kardec disse, até me provar que mesa tem cérebro, eu não tenho como acreditar nisso, não é verdade? Então a gente vai percebendo que o que nós estudamos em espiritismo são leis naturais. Leis que regem o universo. Então não é uma questão de um partido religioso, em hipótese alguma. Por isso que demorou a ser chamado de religião, né? Mas não é um partido religioso. A doutrina espírita não está também para conquistar adeptos, em hipótese alguma. O espiritismo está para atender aquelas pessoas que não conseguiram se adequar a nenhuma religião, tá? E aí, com as suas dúvidas, suas perguntas, os seus questionamentos, chegou nessa doutrina bendita. E temos aprendido: religião não salva, religião é rótulo. Porque existem espíritas que são extremamente espiritados. Não coloquem em prática o que estudam, isso não vai mudar absolutamente nada. Existem católicos que, apesar de conhecer tudo, também não praticam, isso não vai mudar nada. Existem protestantes, então, ou seja, não é a religião que você professa, mas é a sua conduta no dia a dia, não é verdade? E assim finalizamos o estudo de hoje e agradecemos ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado, de saber questionar, de saber investigar, de usar a lógica que nos foi dada por Deus e investigar
as informações que nos chegam, principalmente e mais importante, a conduta moral, a moralidade cristã. É isso que nos move. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.